Quando o bilionário cuspiu aquelas palavras frias diante de todos, a sala inteira congelou. Eu prefiro morrer sozinho do que ser tocado por esse homem. O silêncio foi brutal. A governanta abaixou os olhos, envergonhada. O novo cuidador, um homem negro de postura firme e roupa simples, não respondeu. Não discutiu. Não implorou. Apenas olhou para aquele homem rico, preso a uma cadeira de rodas e ao próprio orgulho. Como quem já conhecia aquele tipo de ferida. Mas ninguém naquela mansão poderia imaginar que, poucas semanas depois, aquele mesmo bilionário estaria chorando em silêncio, pedindo para não perdê-lo. Na parte mais alta de uma colina cercada por muros de pedra, árvores perfeitamente podadas e portões de ferro que pareciam guardar mais do que riqueza, existia uma mansão que já havia sido símbolo de poder. Durante anos, aquele lugar foi palco de festas luxuosas, reuniões milionárias, negócios secretos e jantares onde homens importantes sorriam enquanto decidiam o futuro de empresas inteiras entre taças de vinho e acordos silenciosos. Mas havia algo que o dinheiro jamais conseguiu impedir. O silêncio depois da queda. Agora, a mansão continuava imponente por fora, mas por dentro carregava um peso difícil de explicar. Os corredores eram longos demais. As janelas eram grandes demais. Os lustres brilhavam demais para uma casa onde quase ninguém sorria mais. E no centro daquela prisão dourada vivia Augusto Valadares. Um homem que já teve tudo: poder, respeito, influência, medo, controle. Mas que agora vivia limitado a uma cadeira de rodas após um acidente que não destruiu apenas seus movimentos. Destruiu também o que restava de humanidade dentro dele. Augusto tinha 58 anos. Era dono de um grupo empresarial que atravessava 3 estados, controlava imóveis, contratos públicos, investimentos privados e carregava a fama de ser um dos homens mais duros e mais temidos do setor. Antes do acidente, ele era daqueles homens que não pediam licença para entrar em lugar nenhum. Homens que falavam pouco, mas faziam todos ao redor tremer. Depois do acidente, ele continuou poderoso. Mas deixou de ser grande. A cadeira de rodas não apenas limitou seu corpo. Ela arrancou dele o último disfarce. E o que sobrou foi um homem amargo, impaciente, agressivo, profundamente humilhado pela própria dependência. Ele odiava precisar de ajuda. Odiava ser observado. Odiava que alguém o vestisse. Odiava que alguém o alimentasse. Odiava que alguém o visse fraco. Mas acima de tudo, Augusto odiava ser lembrado, todos os dias, de que seu dinheiro não podia fazê-lo andar. Naquela casa, havia apenas uma pessoa que conhecia a verdade por trás de toda aquela brutalidade. Seu nome era Helena. Ela trabalhava como governanta na mansão havia quase 11 anos. Tinha visto aquela casa em seus dias mais barulhentos e também em seus dias mais vazios. Tinha visto convidados bajuladores, familiares oportunistas, sócios falsos e empregados apavorados. Mas acima de tudo, tinha visto a transformação de Augusto. Antes, ele já era um homem difícil. Mas ainda existia algum equilíbrio. Alguma educação forçada. Algum limite. Depois do acidente, tudo piorou. A dor virou arrogância. A frustração virou crueldade. A dependência virou humilhação distribuída para todos ao redor. Helena não era uma mulher fraca. Tinha 50 anos, postura firme, voz mansa e olhos de quem já havia atravessado tempestades demais para se assustar com gritos de homem rico. Mas até ela, nos últimos meses, começava a se sentir desgastada. Não apenas pelo trabalho, mas pelo tipo de situações que precisava suportar. Augusto recusava quase todos os cuidadores contratados. Homens, mulheres, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes pessoais. Ninguém ficava muito tempo. Ou porque ele os demitia. Ou porque eles simplesmente desistiam.
E quando os cuidadores eram mulheres, a situação ficava ainda mais difícil. Augusto era grosseiro, cruel, constrangedor. Às vezes, propositalmente humilhante. Não porque fosse exatamente um homem vulgar, mas porque gostava de lembrar aos outros que ainda tinha algum poder. Mesmo que fosse o poder de tornar alguém desconfortável. Helena suportava muito. Mais do que devia. Mas havia chegado ao limite. Naquela manhã, enquanto organizava os remédios da rotina, ela observou Augusto em silêncio. Ele estava diante da grande janela do quarto principal, olhando para o jardim sem realmente enxergar nada. O sol entrava pela cortina de linho bege, iluminando a lateral do seu rosto marcado por noites mal dormidas, remédios e raiva acumulada. O senhor precisa aceitar um cuidador fixo, disse Helena, sem rodeios. Augusto nem se virou. Eu não preciso aceitar nada. Precisa, sim. Você está se esquecendo com quem está falando. Não. Estou me lembrando exatamente. A resposta ficou no ar. Augusto apertou os dedos no apoio da cadeira. Helena não era insolente. Mas também não tinha medo. E talvez por isso ele ainda não a tivesse mandado embora. Ela era a única pessoa naquela casa que ainda falava com ele como ser humano. E não como dono. Eu já disse que não quero um estranho me tocando, ele respondeu, mais frio. O senhor já recusou 6 profissionais em 3 meses. Então contratem 7. Isso acabou. Ele finalmente virou o rosto. Como assim acabou? Acabou que ninguém mais quer ficar. O silêncio pesou. Augusto não respondeu de imediato. Porque, embora odiasse admitir, ele sabia que ela estava certa. Helena respirou fundo antes de continuar. Ela vinha pensando naquilo havia dias. Talvez semanas. Talvez desde a última vez em que precisou ajudá-lo em uma situação íntima que jamais deveria ser responsabilidade dela. Ela tinha dignidade. Tinha limites. E já havia ultrapassado vários deles por necessidade e lealdade. Mas não mais. Eu encontrei alguém, ela disse. Augusto estreitou os olhos. Não quero. O senhor nem sabe quem é. Não me interessa. Deveria interessar. Ele soltou uma risada seca. Você realmente acha que vai resolver minha vida com mais uma especialista de currículo bonito? Não. Então. Helena segurou o olhar dele. Porque ele não vem para te tratar como um coitado. Essa frase o atingiu mais do que qualquer outra. Augusto odiava a piedade. Odiava olhares suaves. Odiava o tom cuidadoso demais. Odiava quando as pessoas falavam com ele como se sua cadeira de rodas tivesse apagado sua inteligência. Mas ainda assim, sua reação foi dura. Quem é ele? Helena respondeu com firmeza. O nome dele é Samuel. Enfermeiro? Não. Fisioterapeuta? Não. Cuidador profissional? Também não exatamente. Augusto franziu a testa, irritado. Então você enlouqueceu de vez. Helena não recuou. Ele cuidou do próprio pai por quase 4 anos depois de um AVC. Trabalhou como auxiliar de transporte hospitalar. Já lidou com gente difícil. E, acima de tudo, se ele sabe impor respeito sem humilhar ninguém. E você decidiu trazer um amador para dentro da minha casa? Eu decidi trazer um homem. O silêncio caiu como pedra. Augusto entendeu o que ela queria dizer. E pela primeira vez em muito tempo, não teve uma resposta imediata. Helena nunca havia dito aquilo de forma tão direta. Mas os dois sabiam. Ela já não aguentava mais certas situações. Não porque Augusto tivesse cruzado alguma linha absurda e explícita. Mas porque ele fazia do constrangimento um método. Fazia perguntas íntimas demais. Criava situações embaraçosas demais.
Exigia presença em momentos que poderiam ser resolvidos de outra forma. E sempre com aquele olhar duro de quem queria lembrar ao mundo: vocês ainda dependem de mim mais do que eu dependo de vocês. Só que aquilo estava acabando. Helena não era descartável. Nem silenciosa para sempre. O senhor precisa de alguém que cuide da sua rotina física, ela disse. E eu preciso continuar sendo governanta, não enfermeira, nem escudo emocional. Augusto respirou fundo. Seu maxilar travou. Ele odiava quando alguém dizia uma verdade da qual ele não podia fugir. E esse homem, esse Samuel, já sabe com quem vai lidar. Helena respondeu sem hesitar. Sabe. E ainda assim aceitou. Sim. Augusto soltou uma risada curta, amarga. Então ou ele está desesperado, ou é burro. Helena o encarou. Talvez ele só seja mais homem do que muita gente que já passou por aqui. A frase bateu mais forte do que deveria. Augusto desviou o olhar. Mas algo ali havia sido tocado. Algo que ele não admitiria. Algo entre orgulho ferido e curiosidade. Na tarde seguinte, às 3h27, o portão principal da mansão se abriu. O carro de aplicativo parou diante da entrada. Dele desceu um homem alto, de ombros largos, pele escura, barba bem feita e roupas simples, mas limpas e alinhadas. Ele carregava apenas uma mochila pequena e uma pasta de documentos. Nada de postura submissa. Nada de sorriso forçado. Nada de ansiedade visível. Seu nome era Samuel Batista. Tinha 36 anos. Morava na periferia da cidade com a mãe e a filha de 8 anos. Já tinha feito de tudo um pouco na vida. Serviço pesado. Turno noturno. Entrega. Portaria. Auxílio hospitalar. Mudança. Segurança patrimonial temporária. E nos últimos anos, havia passado mais tempo cuidando dos outros do que de si mesmo. A doença do pai tinha arrancado dele muita coisa. Tempo. Oportunidades. Dinheiro. Juventude. Mas também tinha lhe dado algo que quase ninguém ensinava. Paciência sem submissão. Força sem brutalidade. Presença. Samuel não gostava de gente arrogante. E muito menos de gente rica que tratava os outros como móveis. Mas aceitou ir até ali por insistência de Helena, que era amiga de uma antiga vizinha de sua mãe. Ela havia sido sincera ao telefone. Ele é difícil. Difícil como? Samuel perguntou. Difícil como alguém que sofreu, mas acha que isso dá direito de ferir os outros. Samuel ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Então ele não precisa de pena. Precisa de limite. Foi nesse momento que Helena soube que ele talvez fosse a única chance. Agora, parado diante daquela mansão que parecia maior do que qualquer lugar em que já tinha entrado, Samuel não demonstrava intimidação. Mas observava tudo. As colunas altas. Os jardins impecáveis. As janelas enormes. O tipo de riqueza que tenta convencer o mundo de que dor não entra por portão eletrônico. Helena o recebeu na porta principal. Obrigada por vir, disse, com sinceridade. Samuel fez um leve aceno. Ainda dá tempo de você me dizer para fugir. Ela quase sorriu. Pensei nisso umas 10 vezes. E por que não disse? Porque ele precisa de alguém que não baixe a cabeça. Samuel respirou fundo. E ele aceita isso? Helena olhou para o corredor silencioso da casa. Depois respondeu. Ele vai odiar. O quarto principal estava em silêncio quando Helena entrou com Samuel. Augusto estava diante da janela novamente, como se o mundo tivesse o hábito de se repetir naquela casa. Mas assim que ouviu os passos, virou levemente a cadeira. Seus olhos passaram primeiro por Helena. Depois por Samuel. E então tudo ficou imóvel.
O olhar de Augusto endureceu. Não era apenas avaliação. Era julgamento instantâneo. Cru. Direto. Desconfortável. Samuel sustentou o olhar sem arrogância. Mas sem baixar a cabeça. Helena percebeu o choque no ar antes mesmo que qualquer palavra fosse dita. Senhor Augusto, ela disse com formalidade. Este é Samuel. Augusto continuou olhando. Da cabeça aos pés. Sem pressa. Sem pudor. Como se quisesse encontrar algum defeito visível que justificasse rejeitá-lo de imediato. E talvez nem precisasse procurar muito. Porque o preconceito, quando já está decidido, não precisa de motivo. Precisa apenas de alvo. Você está brincando comigo, Augusto disse, por fim. Helena manteve a postura. Não. Augusto continuou olhando para Samuel. Foi esse o melhor que você conseguiu? O silêncio se esticou. Helena sentiu o rosto endurecer. Mas Samuel não se moveu. Não reagiu com raiva. Não se apressou em provar nada. Apenas respondeu, com voz firme e tranquila. Se o senhor já decidiu que não presta, eu posso ir embora agora. Economiza o seu tempo e o meu. A resposta bateu na sala como um objeto de vidro quebrando. Augusto ergueu levemente as sobrancelhas. Não esperava aquilo. A maioria das pessoas, diante dele, ou tentava agradar demais, ou se diminuía. Samuel fez o contrário. Ele não implorou. Não sorriu por nervosismo. Não pediu oportunidade. E isso, instantaneamente, irritou Augusto. Augusto inclinou levemente o corpo para frente na cadeira, como quem decide atacar. Sua voz veio mais fria, mais baixa, mais cortante. Você sabe quem eu sou? Samuel respondeu sem hesitar. Um homem que precisa de ajuda. Helena prendeu a respiração. A frase caiu como um trovão dentro do quarto. Augusto congelou por um segundo. Depois seus olhos escureceram. Repete. Samuel não mudou o tom. O senhor perguntou se eu sei quem o senhor é. E eu sei. Um homem que precisa de ajuda. Assim como muita gente precisa. A diferença é que o senhor tem dinheiro. O silêncio agora era quase violento. Helena sentiu o coração acelerar. Ela sabia que aquela conversa podia acabar ali mesmo. Sabia que Augusto poderia mandá-lo embora em menos de 2 minutos. Mas também sabia que, pela primeira vez em muito tempo, alguém não estava tratando Augusto como uma entidade. Estava tratando como homem. E Augusto, no fundo, não sabia mais o que fazer com isso. Ele respirou mais fundo, travando o maxilar. Depois soltou a frase que pisaria exatamente onde doía. Eu prefiro morrer sozinho do que ser tocado por você. A frase atravessou o quarto. Helena abaixou os olhos. Não por concordar, mas pela violência crua daquela humilhação. Era o tipo de frase que não precisava ser explicada. Ela vinha carregada de tudo. Classe. Orgulho. Preconceito. Desprezo. Ferida. Samuel ouviu. Absorveu. E ficou em silêncio por 2 segundos que pareceram longos demais. Então respondeu, com uma serenidade que desmontava ainda mais o ambiente. O senhor não está me recusando porque não precisa de ajuda. Está me recusando porque não suporta a ideia de precisar de alguém que não consegue controlar. Augusto ficou imóvel. A frase o acertou em cheio. Porque era verdade. E verdades, quando chegam sem convite, doem mais do que insultos. Naqueles poucos minutos, Samuel já havia entendido muita coisa. Augusto não era apenas arrogante. Ele estava quebrado. Mas do tipo perigoso. Do tipo que transforma a própria dor em arma.
Do tipo que ataca antes de ser tocado. Do tipo que humilha para não ser visto em ruínas. Samuel conhecia homens assim. Homens que aprenderam a esconder medo atrás de dureza. Homens que confundem controle com dignidade. Homens que acham que ser servido é a última prova de superioridade quando já perderam quase tudo. Mas ele também sabia outra coisa. Homens assim quase sempre estão mais sozinhos do que admitem. Helena observava os dois em silêncio. A tensão entre eles era quase física. Como se o ar no quarto tivesse ficado mais pesado. Augusto virou a cadeira lentamente de volta para a janela. Seu gesto foi de desprezo. Mas havia algo diferente agora. Algo mínimo. Algo que só alguém muito atento perceberia. Ele não mandou Samuel embora. Ainda não. E isso, vindo dele, já era alguma coisa. Foi Helena quem quebrou o silêncio. O senhor pode dispensá-lo agora, se quiser, disse ela. Mas depois disso, eu não vou mais cuidar da parte íntima da sua rotina. Nem eu, nem nenhuma das meninas da casa. Augusto virou o rosto de imediato. Você está me ameaçando? Estou te dando um limite. A resposta foi firme. Limpa. Irreversível. Augusto a encarou por longos segundos. Helena sustentou. Samuel permaneceu em silêncio. E foi nesse instante que Augusto percebeu algo que o irritou profundamente. Pela primeira vez em muito tempo. Duas pessoas estavam naquela casa sem medo dele. E isso era insuportável. Mas também estranhamente novo. Ele respirou fundo. Olhou para Samuel mais uma vez. Depois disse, sem emoção: uma semana. Helena piscou devagar. Samuel cruzou os braços, levemente. Augusto continuou. Você fica uma semana. Se eu não suportar sua presença até lá, some da minha frente e nunca mais pisa aqui. Samuel respondeu sem baixar os olhos. Fechado. Augusto encarou mais uma vez. Depois soltou a última tentativa de humilhação. E não se iluda. Você não está aqui porque eu confio em você. Samuel respondeu no mesmo segundo. Ainda bem. Eu também não confio no senhor. Helena quase perdeu o fôlego. Augusto ficou em silêncio. E naquele instante, sem que nenhum dos três percebesse completamente, alguma coisa começou. Não amizade. Não respeito. Não ainda. Mas algo mais perigoso. Mais forte. Mais humano. Uma guerra silenciosa entre dois homens feridos. Que estavam prestes a mudar a vida um do outro. Naquela primeira noite, Samuel ainda não sabia que dentro daquela mansão não existia apenas um homem amargo preso a uma cadeira de rodas. Existiam segredos. Interesses. Heranças. Mentiras. Pessoas esperando Augusto cair de vez. E quando ele descobrisse o que realmente estava acontecendo naquela casa, entenderia que o maior perigo nunca foi o preconceito do bilionário. Era o fato de que ele estava cercado por gente que sorria de frente e roubava sua vida por trás. Naquela noite, depois que Helena deixou o quarto em silêncio, Samuel foi conduzido até uma pequena suíte no corredor lateral da mansão. O quarto era simples para os padrões daquela casa, mas ainda assim maior do que o apartamento onde ele morava com a mãe e a filha. Havia uma cama impecavelmente arrumada, um armário embutido, uma poltrona próxima à janela e um banheiro com acabamentos que pareciam saídos de hotel. Mas Samuel mal reparou no luxo. Seu foco estava em outro lugar. Ele estava pensando no olhar de Augusto. Na forma como aquele homem o havia medido da cabeça aos pés. Na forma como cada palavra parecia carregada não apenas de desprezo, mas de uma dor mal resolvida. Samuel já tinha visto preconceito antes. Na rua. No trabalho.
Na forma como seguranças o seguiam em lojas. Na forma como certas pessoas apertavam a bolsa ao cruzar com ele na calçada. Na forma como muitos homens ricos gostavam de tratá-lo como se ele sempre estivesse ali para servir, mas nunca para ser ouvido. Mas aquilo ali tinha uma camada diferente. Porque Augusto não o olhou apenas como um homem negro. Olhou como um homem que ele não conseguiria dominar facilmente. E isso, para alguém acostumado a controlar tudo, era insuportável. Samuel tirou a mochila das costas e a colocou sobre a poltrona. Respirou fundo. E murmurou para si mesmo. Uma semana. Era só o que ele precisava suportar. Uma semana. 7 dias. Depois disso, voltaria para casa, pegaria outro trabalho, seguiria a vida. Mas algo dentro dele já sabia. Que aquela casa não seria apenas mais um emprego. Havia alguma coisa errada ali. Algo que não tinha a ver apenas com a personalidade de Augusto. Era maior. Mais silencioso. Mais perigoso. E ele ainda não fazia ideia do quanto estava certo. Pouco antes das 10, Helena bateu à porta do quarto de Samuel. Ela entrou com uma bandeja nas mãos, café, pão, queijo, frutas cortadas e um bloco de anotações. Achei melhor te explicar algumas coisas antes de amanhã, disse ela, pousando a bandeja sobre a pequena mesa. Samuel sentou-se na poltrona. Já imagino que eu não fui contratado para viver uma semana tranquila. Helena soltou um suspiro que parecia vir de meses de cansaço. Você foi contratado para sobreviver a uma guerra que ninguém aqui mais sabe como enfrentar. Samuel apoiou os cotovelos nos joelhos. Ele é sempre assim? Helena demorou a responder. Não. Samuel franziu levemente a testa. Então piorou? Muito. Ela se sentou na cadeira à frente dele. Pela primeira vez, parecia não estar falando como funcionária daquela casa. Mas como alguém cansado de carregar tudo sozinha. Antes do acidente, Augusto já era um homem difícil. Controlador, rígido, orgulhoso, mas ainda havia algo nele que lembrava um ser humano. Ele sabia ser duro sem ser cruel o tempo todo. Sabia se comportar em público. Sabia esconder melhor o que era. E depois? Helena abaixou os olhos por um instante. Depois ele ficou preso dentro da própria humilhação. Samuel não respondeu. Porque entendeu exatamente o que ela quis dizer. Ela continuou. O acidente não tirou só os movimentos dele. Tirou a identidade. Tirou a vaidade. Tirou o poder físico. E um homem que construiu a vida em cima de controle, quando perde o controle, vira outra coisa. Samuel passou a mão no queixo, pensativo. E a família? Helena soltou uma risada curta, sem humor. Qual delas? Isso responde bastante coisa. Ela quase sorriu, mas o peso nos olhos voltou rápido. Você vai conhecer alguns deles nos próximos dias. E quando conhecer, vai entender por que eu te disse que o problema aqui não é só Augusto. Samuel ficou em silêncio. Então Helena apontou para o bloco de anotações. Horários de medicação. Sessões de fisioterapia. Trocas de roupa. Higiene. Alimentação. Horários em que ele costuma ficar pior. Horários em que ele fica insuportável. Samuel abriu o bloco. Folheou algumas páginas. Existe diferença entre a piora e a insuportável? Helena respondeu sem hesitar. Quando ele está pior, ele sofre. Quando está insuportável, ele quer que todo mundo sofra junto. Essa frase ficou no ar por alguns segundos. Samuel fechou o bloco devagar. E por que você ainda está aqui? A pergunta saiu direta. Helena não pareceu ofendida. Só cansada. Ela olhou para a bandeja por um instante, como se organizasse memórias antes de responder. Porque um dia ele fez algo por mim que ninguém nunca fez. Samuel a observou em silêncio.
Ela continuou. Há muitos anos, quando meu marido morreu, eu estava prestes a perder minha casa. Meu filho ainda era pequeno. Eu não tinha para onde ir. Augusto poderia simplesmente ter me substituído por outra pessoa, como faziam tantos outros patrões. Mas não fez. Ele pagou 6 meses do meu aluguel sem nunca jogar isso na minha cara. Samuel arqueou levemente as sobrancelhas. Então ele nem sempre foi esse homem. Não, Helena respondeu. Mas a pior parte é essa. Samuel franziu a testa. Qual? Ela ergueu os olhos, agora mais duros. Saber que ainda existe algo bom nele, e ver ele destruir isso todos os dias. Na manhã seguinte, Samuel acordou antes das 6. Era hábito antigo. Anos acordando cedo para trabalho, hospital, condução, consultas do pai, escola da filha, contas e rotina apertada. Mesmo em uma cama macia e em um quarto silencioso, seu corpo continuava treinado para a luta. Vestiu uma camisa escura simples, calça alinhada, tênis limpo. Nada extravagante. Nada que pedisse aprovação. Desceu para a cozinha e encontrou Helena organizando a primeira bandeja de medicação do dia. Ela olhou para ele e assentiu com a cabeça. Dormiu? O suficiente. Aproveita enquanto pode. Samuel soltou um leve sorriso de canto. Esse é o tipo de motivação que anima qualquer um. Helena, pela primeira vez, sorriu de verdade. Foi rápido. Mas foi real. Ela entregou a ele a bandeja com água, comprimidos e um pequeno caderno. Hoje vai ser o primeiro teste. Teste de quê? De quanto tempo ele leva para tentar te humilhar? Samuel pegou a bandeja. Se ele começar cedo, pelo menos termina cedo. Helena balançou a cabeça como quem já sabia que aquele homem não se intimidaria fácil. Só lembra de uma coisa, Samuel. O quê? Ela respondeu com firmeza. Não entra no jogo dele. Samuel olhou para a bandeja. Depois para o corredor. Eu aprendi há muito tempo que gente ferida costuma provocar reação para se sentir no controle. Helena ficou em silêncio por um segundo. Então disse. Talvez você fique mais tempo aqui do que imagina. Samuel bateu 2 vezes na porta do quarto principal. Nenhuma resposta. Bateu de novo. Ainda nada. Então entrou. Augusto já estava acordado. Sentado diante da janela, como sempre. Mas dessa vez, em vez de olhar o jardim, olhava o reflexo do vidro. Como se observasse a própria sombra. Ele percebeu Samuel no instante em que a porta se abriu, mas não virou a cadeira de imediato. Apenas disse, em tom seco. Você ainda está aqui. Samuel fechou a porta atrás de si. Pelo visto, sim. Augusto finalmente girou a cadeira. Seus olhos percorreram Samuel mais uma vez. Como se ainda procurasse alguma desculpa para invalidá-lo. Eu esperava que você tivesse o mínimo de bom senso e desistisse antes do café da manhã. Samuel se aproximou da mesa lateral e colocou a bandeja com calma. Eu esperava que o senhor tivesse o mínimo de educação e dissesse bom dia. Augusto o encarou. Por um segundo, o silêncio quase estalou. Mas então ele soltou uma risada baixa, incrédula. Você realmente não entende onde está, não é? Samuel puxou levemente a cadeira próxima à cama e se sentou sem pedir permissão. Entendo melhor do que o senhor imagina. Augusto estreitou os olhos. Ah, é? Então me explica. Samuel olhou ao redor. O quarto enorme. Os móveis impecáveis. As cortinas pesadas. Os quadros caros. A cama perfeitamente arrumada. A cadeira de rodas elétrica ao lado. O perfume caro no ar. A tristeza invisível ocupando tudo. Então respondeu. Estou no quarto de um homem que tem tudo que o dinheiro consegue comprar, e ainda assim acorda com raiva todos os dias.
Augusto ficou imóvel. A frase bateu como uma porta fechando. Ele apertou a mandíbula. Samuel empurrou a bandeja levemente para a frente. Medicação. Água. Rotina. O senhor pode escolher tomar com dignidade ou reclamar antes. Mas vai ter que tomar do mesmo jeito. Augusto não tocou em nada. Apenas continuou olhando para ele com aquela mistura de irritação e espanto que Samuel já começava a reconhecer. Você fala demais para alguém que precisa desse emprego. Samuel respondeu de imediato. Não preciso mais do que o senhor precisa de mim. E essa era exatamente a verdade que Augusto não suportava ouvir. Augusto se recusou a tomar os remédios por quase 15 minutos. Não porque não soubesse que precisava, mas porque queria testar até onde Samuel iria. Era assim que funcionava com ele. Ele provocava, atrasava, desafiava, criava resistência em pequenas coisas para lembrar a si mesmo que ainda mandava em alguma coisa. Samuel percebeu isso rápido. E não entrou em desespero. Não insistiu com voz doce. Não implorou. Não tentou agradar. Apenas esperou. Em silêncio. Isso começou a irritar Augusto ainda mais. Você vai ficar me olhando desse jeito? Samuel respondeu com calma. Vou. Como se eu fosse uma criança teimosa. Não. Como se o senhor fosse um homem adulto que sabe exatamente o que está fazendo. A resposta foi tão limpa que Augusto não conseguiu rebater de imediato. Ele odiava quando alguém recusava o papel que ele tentava impor. Se Samuel o tratasse como vítima, ele pisaria. Se o tratasse como rei, ele pisaria também. Mas Samuel estava fazendo algo diferente. Estava devolvendo responsabilidade. E isso era insuportável. Depois de alguns segundos de silêncio, Augusto pegou os comprimidos com raiva e os tomou de uma vez. Samuel apenas assentiu. Ótimo. Agora precisamos ir para o banho. O olhar de Augusto escureceu. Ali estava uma das maiores humilhações da sua rotina. A dependência física. O tipo de coisa que nenhum dinheiro apagava. Ele apertou os dedos no braço da cadeira. Não. Samuel manteve o tom estável. Sim. Eu não vou fazer isso com você. Não é comigo. É com a sua higiene. Augusto respirou fundo, como se aquela simples frase o tivesse ofendido profundamente. Você gosta de me desafiar, não gosta? Samuel inclinou levemente a cabeça. Não. Eu só não vim aqui para ter medo do senhor. A verdade, mais uma vez, bateu forte. Augusto desviou os olhos. Por trás da raiva, havia outra coisa. Vergonha. E Samuel percebeu. Percebeu na tensão do maxilar. Na forma como ele evitou encará-lo. Na violência do silêncio. Porque, no fundo, não era o banho que Augusto odiava. Era ser visto em estado de necessidade. Era existir sem armadura. Era ter alguém ali para presenciar o que restou. E Samuel, pela primeira vez, não viu arrogância naquele instante. Viu um homem esmagado pela própria imagem. Então fez algo que mudou discretamente o tom da manhã. Baixou a voz. Eu não vou te olhar com pena. Augusto ergueu os olhos, surpreso. Samuel continuou. Nem vou te tratar como coitado. Nem como inválido. Nem como lixo. Vou te tratar como homem. Mas para isso, você vai ter que parar de usar a raiva para esconder o que sente. O silêncio que veio depois foi tão denso que parecia ocupar o quarto inteiro. Augusto não respondeu. Não porque não quisesse. Mas porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém havia falado com ele no ponto exato onde doía. E sem humilhá-lo. No final daquela manhã, Samuel finalmente conheceu parte da família de Augusto.
Ou pelo menos a parte que ainda aparecia quando havia algo a ganhar. A primeira a entrar na mansão foi Cláudia, irmã mais nova de Augusto. Uma mulher elegante, maquiagem impecável, perfume forte e sorriso ensaiado demais para parecer sincero. Ela entrou como quem ainda se considerava dona de parte daquele lugar. Mesmo sem morar ali. Mesmo sem cuidar de nada. Mesmo sem aparecer quando o irmão passava noites em dor. Ao lado dela vinha o filho, Rafael, um homem de 30 e poucos anos, camisa cara, relógio chamativo, barba perfeitamente desenhada e aquela energia típica de quem aprendeu cedo a se aproximar de gente poderosa sem nunca precisar construir nada sozinho. Samuel estava na sala organizando a cadeira de apoio quando os dois chegaram. Cláudio olhou rapidamente. Rafael olhou por mais tempo. Aquele tipo de olhar que mede a pessoa antes de decidir como tratá-la. E esse é quem? Perguntou Cláudia, tirando os óculos escuros. Helena respondeu antes que Samuel precisasse. O novo cuidador do Sr. Augusto. Cláudia arqueou as sobrancelhas de forma quase imperceptível. Ah! Entendi. Aquele carregava julgamento suficiente para preencher a sala inteira. Rafael então deu um meio sorriso torto. Ele passou na triagem? Samuel o encarou por um segundo. Passei pela porta da frente. Acho que já é um começo. Helena precisou conter a própria expressão. Cláudia lançou um olhar rápido para o sobrinho, como quem sinalizava que aquele tipo de comentário não deveria continuar ali. Mas Samuel percebeu na hora. A podridão naquela casa não começava em Augusto. Ela apenas orbitava ao redor dele. Ao longo do dia, Samuel foi percebendo pequenos detalhes que, sozinhos, talvez não significassem muita coisa. Mas juntos, formavam um desenho. Cláudia não perguntou uma única vez se o irmão havia dormido bem. Não quis saber da dor, da rotina, da fisioterapia ou do estado emocional dele. Seu interesse parecia estar sempre voltado a outra coisa. Papéis. Telefonemas. Decisões financeiras. Assinaturas. Rafael era ainda mais transparente. Andava pela casa como quem já se imaginava dono do que ainda não era dele. Comentava sobre investimentos. Perguntava discretamente sobre reuniões. Tentava descobrir quem estava visitando Augusto nos últimos dias. E, acima de tudo, observava tudo com atenção demais. Samuel já tinha visto esse tipo de gente. Pessoas que se aproximam do sofrimento alheio apenas para calcular quanto tempo falta até a herança se tornar oportunidade. Naquela tarde, enquanto levava uma bandeja ao escritório de Augusto, ele ouviu parte de uma conversa atrás da porta entre Cláudia e o irmão. A voz dela estava suave demais. Perigosa demais. Você precisa organizar isso logo, Augusto. Não pode continuar adiando. Eu disse que vou resolver quando quiser. Você não está em condição de esperar tanto assim. Silêncio. Depois a voz de Augusto, mais dura. Você está muito preocupada com a minha condição, ou com o que vem depois dela? A resposta dela demorou 2 segundos além do natural. E Samuel entendeu tudo. Havia gente naquela casa esperando o colapso de Augusto. Talvez há muito tempo. E isso mudava completamente o jogo. Naquela mesma noite, enquanto Augusto tentava fingir que ainda controlava tudo dentro da própria casa, 2 pessoas do outro lado da mansão falavam em voz baixa no escritório antigo. Cláudia fechou a porta com cuidado. Rafael caminhava de um lado para o outro, inquieto. Ele está mudando, Rafael disse, irritado. Eu percebi hoje. Esse sujeito novo mexeu com a cabeça dele. Cláudia cruzou os braços. Ainda é cedo. Não. Não é. Se Augusto resolver rever os documentos, se ele mudar o testamento, se ele decidir tirar a gente de tudo. Ela respirou fundo. Porque sabia que o sobrinho estava certo. Augusto estava fragilizado havia meses, talvez anos.
E durante todo esse tempo, ela e Rafael aprenderam a se mover ao redor daquela fraqueza. Assinaturas. Procurações. Movimentações discretas. Transferências atemporárias. A ideia sempre foi simples. Esperar o irmão cair de vez. Mas Samuel era um problema. Porque homens como ele percebiam rápido quando havia sujeira demais atrás de sorriso educado. Então a gente acelera, Cláudia respondeu, fria. Rafael a encarou. Como? Ela demorou 2 segundos antes de responder. E foi tempo suficiente para deixar claro que já vinha pensando nisso havia algum tempo. Fazendo Augusto acreditar que não pode confiar em ninguém dentro desta casa. Na manhã seguinte, Samuel percebeu que algo estava errado antes mesmo de entrar no quarto de Augusto. Helena estava nervosa. Mais do que o normal. Ela o puxou discretamente pelo braço no corredor. Sumiu uma pasta do escritório, disse em voz baixa. Samuel franziu a testa. Que pasta? Documentos financeiros. Coisas importantes. Cláudia está dizendo que viu você saindo de lá ontem à noite. Samuel ficou imóvel por um segundo. Depois soltou o ar lentamente. Claro. Helena o encarou. Você entrou no escritório? Entrei para levar água. Só isso. Eu sei. Mas eles estão tentando jogar isso em cima de você. Samuel já tinha entendido. Era o movimento mais previsível de gente covarde. Quando alguém íntegro aparece, primeiro tentam desacreditá-lo. Ele assentiu devagar. E Augusto? Helena hesitou. Ainda não falou nada. Mas está fechado. Mais frio do que ontem. Samuel não respondeu. Apenas ajeitou a postura e seguiu pelo corredor. Se havia uma coisa que ele tinha aprendido na vida, era que quando a mentira anda rápido demais, é porque está desesperada. Ao entrar no quarto, Samuel encontrou Augusto diferente. Mais rígido. Mais distante. Mais gelado. Os olhos dele não carregavam apenas cansaço naquela manhã. Carregavam desconfiança. E isso foi suficiente para Samuel entender que a semente já havia sido plantada. Augusto nem o cumprimentou. Apenas disse, em tom seco. Eu deveria ter te mandado embora no primeiro dia. Samuel fechou a porta atrás de si. Bom dia para o senhor também. Augusto virou a cadeira um pouco mais em sua direção. Não brinca comigo hoje. Samuel o encarou. Então fala logo. Augusto apertou os dedos no braço da cadeira. Sumiram documentos do meu escritório. Samuel ficou em silêncio por 2 segundos. Depois respondeu com firmeza. E o senhor quer saber se fui eu? Você estava lá. E sua irmã também estava. Não fala dela assim. Samuel deu um passo à frente. Agora já não havia mais espaço para conversa morna. Então o senhor quer mesmo que eu fale como? Porque desde que cheguei aqui, a única coisa que eu vejo é gente que aparece na sua casa bem vestida, fala baixo, sorri bonito, e age como urubu esperando o senhor cair. O silêncio ficou brutal. Augusto o encarou com raiva. Mas havia algo além da raiva. Dúvida. Samuel continuou. O senhor quer saber a verdade? O senhor não me rejeitou porque eu era incompetente. Me rejeitou porque eu fui o único homem nessa casa que olhou no seu olho sem medo. E agora estão tentando fazer o senhor perder a única pessoa aqui que não quer nada do senhor. Augusto respirava mais fundo agora. Mais pesado. Mais tenso. Samuel então soltou a frase que virou a chave. O senhor não está cercado de gente leal. Está cercado de gente interessada. E no fundo, o senhor sabe disso. Augusto ficou em silêncio. Mas o silêncio daquela vez não era o mesmo.
Era o tipo de silêncio de quem foi atingido exatamente no lugar que vinha tentando ignorar havia muito tempo. Samuel então fez algo inesperado. Puxou o celular do bolso. Abriu a câmera de segurança que Helena havia instalado discretamente semanas antes no corredor lateral, depois de perceber movimentações estranhas perto do escritório. Eu não gosto de me defender com discurso, Samuel disse. Prefiro fatos. Ele colocou o celular diante de Augusto. No vídeo, a imagem era clara. Rafael entrando no escritório sozinho na noite anterior. Alguns minutos depois, Cláudia aparecendo no mesmo corredor. Entrando. Saindo com uma pasta nas mãos. Augusto não piscou. Não falou. Não respirou direito. A imagem parecia ter drenado todo o sangue do seu rosto. Samuel apenas observou. Sem satisfação. Sem vingança. Sem arrogância. Porque aquilo não era vitória. Era uma tragédia íntima. A confirmação de que o homem mais poderoso daquela casa era também o mais traído. Naquela tarde, Augusto mandou chamar Cláudia e Rafael para o escritório principal. Helena ficou do lado de fora. Samuel permaneceu em pé, próximo à porta. Quando os dois entraram, ainda vinham com a arrogância habitual. Mas isso durou pouco. Augusto não elevou a voz. E isso foi o mais assustador. Ele apenas girou a tela do notebook na direção deles. O vídeo começou a rodar. O semblante de Rafael mudou primeiro. Depois o de Cláudia. Ninguém falou por vários segundos. Até que Augusto quebrou o silêncio com uma voz tão fria que parecia vir de um lugar sem retorno. Vocês estavam me roubando. Cláudia tentou reagir. Augusto, você está interpretando errado. Cala a boca. A frase saiu seca. Pesada. Final. Rafael deu um passo à frente. Tio, escuta. Você também cala a boca. O escritório inteiro parecia respirar mais devagar. Augusto olhou primeiro para a irmã. Depois para o sobrinho. Seus olhos já não carregavam apenas raiva. Carregavam algo muito pior. Decepção definitiva. Eu passei meses acreditando que o pior da minha vida era não conseguir andar. Mas o pior foi descobrir que eu estava cercado por gente que só me visitava para medir quanto ainda dava para arrancar de mim. Cláudia começou a chorar. Mas não havia verdade ali. Só desespero. Você não pode fazer isso com a gente. Augusto a interrompeu. Não. Vocês é que fizeram isso comigo. Ele apertou o botão do interfone. Segurança. Poucos minutos depois, os dois foram retirados da mansão. Sem escândalo. Sem indignidade. Sem volta. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da casa pareceu mais limpo. Naquela noite, depois que tudo terminou, Augusto permaneceu sozinho no quarto. As luzes estavam baixas. A janela aberta deixava entrar o vento frio do jardim. Samuel bateu na porta antes de entrar. Encontrou Augusto imóvel, olhando para o escuro. Não havia arrogância naquela expressão. Não havia ironia. Não havia máscara. Só cansaço. Muito cansaço. Samuel não falou nada no início. Apenas entrou, ajustou a manta sobre a poltrona lateral e ficou ali, em silêncio respeitoso. Até que Augusto finalmente disse, com a voz baixa: Eu fui um homem muito pequeno. Samuel não respondeu de imediato. Porque algumas dores precisam sair inteiras antes de serem tocadas. Augusto respirou fundo. Eu passei tanto tempo odiando o que me aconteceu, que comecei a punir todo mundo por ainda estar vivo perto de mim. Seus olhos estavam úmidos agora. Mas ele não chorava como um homem quebrado. Chorava como alguém que finalmente parou de mentir para si mesmo. Eu humilhei gente boa.
Afastei gente leal. Confundi cuidado com pena. Respeito com interesse. E no fim, os únicos que ficaram por perto eram os que esperavam meu fim. Samuel permaneceu em silêncio por mais alguns segundos. Então respondeu com firmeza, mas sem dureza. Nem todo mundo que se aproxima quer te usar. Mas você passou tanto tempo atacando quem era verdadeiro, que abriu espaço para quem era falso. A frase doeu. Mas Augusto assentiu devagar. Porque, pela primeira vez, ele não queria mais fugir da verdade. Depois de alguns minutos em silêncio, Augusto virou levemente a cadeira na direção de Samuel. Seus olhos já não eram os mesmos do primeiro dia. Ainda havia orgulho ali. Mas agora misturado com algo que antes parecia impossível naquele homem. Humildade. Eu te devo um pedido de desculpas. Samuel o observou em silêncio. Augusto engoliu em seco antes de continuar. Não só pelo que eu disse no primeiro dia, mas por tudo o que aquelas palavras carregavam. Eu olhei para você e achei que sabia quem você era. Achei que sua cor, sua roupa, sua origem, sua postura diziam tudo. E estava completamente errado. Samuel respirou fundo. Augusto continuou. Você foi o único homem que entrou nesta casa sem medo, sem interesse e sem mentira. E mesmo depois de eu te humilhar, você ficou. Essa frase pesou. Porque era a verdade. Samuel não tinha ficado por dinheiro. Nem por orgulho. Nem para provar nada. Ficou porque reconheceu dor de verdade quando viu. E homens assim são raros. Augusto então disse, com a voz mais baixa: se ainda for possível, eu gostaria que você ficasse. Não como empregado apenas, mas como alguém em quem eu possa confiar. Samuel o encarou por alguns segundos. E então respondeu: eu fico. Mas com uma condição. Augusto ergueu levemente o olhar. Qual? Samuel respondeu com firmeza: nunca mais me olhe como se eu fosse menor do que você. O silêncio que veio depois não foi pesado. Foi limpo. E Augusto assentiu. Devagar. Como homem. Não como dono. Nunca mais. Nas semanas seguintes, a mansão mudou. Não da noite para o dia. Porque transformação real não é mágica. É processo. Mas mudou. Augusto continuou difícil em alguns dias. Impaciente em outros. Amargo em vários. Mas já não era o mesmo homem. Começou a ouvir mais. A reagir menos. A tratar melhor quem trabalhava na casa. A respeitar limites. A agradecer pequenas coisas que antes considerava obrigação dos outros. E acima de tudo, parou de usar a própria dor como desculpa para ferir. Samuel também mudou. Porque cuidar de Augusto deixou de ser apenas trabalho. Virou convivência. Virou construção. Virou prova viva de que dois homens completamente diferentes podem se encontrar na dor e sair dela melhores. Augusto passou a confiar nele em decisões importantes. Conversas difíceis. Silêncios longos. Assuntos que nunca dividira com ninguém. E aos poucos, sem perceber, voltou a viver. Não como antes. Mas talvez melhor do que antes. Porque agora havia menos arrogância e mais verdade. Menos pose e mais alma. Meses depois, em uma tarde silenciosa de domingo, Augusto estava diante da grande janela da mansão, como tantas outras vezes. Mas agora havia algo diferente. O jardim continuava o mesmo. A casa continuava a mesma. A cadeira ainda estava ali. Mas o homem nela já não era o mesmo. Samuel se aproximou com uma xícara de café. Augusto olhou para ele por alguns segundos. Depois disse,
com um meio sorriso quase imperceptível. Engraçado. Eu achei que precisava de alguém para cuidar do meu corpo. Mas no fim, eu precisava de alguém para salvar o que ainda restava do meu caráter. Samuel respirou fundo. E respondeu com a calma de quem já sabia disso desde o início. Às vezes, a pior paralisia não é a do corpo. É a da alma. Augusto abaixou os olhos. Sorriu de leve. E pela primeira vez em muito tempo, não havia vergonha naquele silêncio. Só gratidão. Porque ele finalmente havia aprendido a lição que dinheiro nenhum poderia comprar. A cor de um homem não revela seu valor. Seu caráter, sim. E foi justamente o homem que ele mais rejeitou. Quem lhe devolveu a dignidade que ele mesmo havia perdido. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário. Porque às vezes, a pessoa que o mundo mais despreza é exatamente aquela que carrega a lição que mais precisamos aprender. E se você gosta de histórias fortes, emocionantes e cheias de reviravolta, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Porque a próxima história pode mexer ainda mais com você.